Salve, clã. O último capítulo de Boruto no mangá foi uma porcaria mesmo, como todo mundo tá comentando? Qual a sua opinião? Pra falar a verdade, eu tenho que concordar com essa galera que tá reclamando, porque realmente a história não tá andando, tá sempre ficando na mesma coisa. Esse novo capítulo teve a capa do Mitsuki, foi interessante ter um destaque pra esse personagem, que no mangá quase que ele não é utilizado. Nesse capítulo a Ida e o Deimon e o Amado também se encontram com o Shikamaru, e ela comenta pra ele que já sabia qual que era o plano dele, dela ficar lá com o Kawaki e o Boruto. Ela aceita de boa. E nessa parte ela pega e fala que vai sozinha até lá, que ela já sabe onde que é. E ela praticamente levanta voo, né? Começa a voar ali. Nisso, tipo, todo mundo fica admirado com essa habilidade que ela tem, que até então era desconhecida. E o Amado comenta que isso daí é uma coisa normal pros Otsutsuki, que até o Boruto e o Kawaki, logo eles vão tá podendo voar também. Acredito que é por conta disso, todo mundo tá falando que eles são Otsutsuki. Mas eu acho um pouco estranho. E sei lá, eu vou explicar mais pra frente sobre isso. E a gente vê também que a Ida continua pegando todo mundo no fascínio, praticamente quase todo mundo. Alguns que já resistiram a isso conseguiu ficar numa boa, como o Shikamaru, mas a maioria ali foi pego. E como eu comentei, o ruim do capítulo é que não sabe, é mais do mesmo. Fica focando só na Ida, isso, aquilo, e não, a história não anda em si. O Code, onde ele tá, o que ele tá fazendo, sabe? E a história tá parada nesse... Só fica repetindo as mesmas coisas. E não tem me agradado, não. Depois tem a parte que a Ida chega lá onde a Sarada, o Mitsuki, o Boruto e o Kawaki estão lá, naquela mansão que ela vai ficar com eles. E mais uma vez, praticamente todos que estão ali é pego no fascínio da Ida. Só não a Sarada e o Shikadai. O Shikadai tem até uma desculpa, que ele não tinha olhado diretamente pra ela. Agora a Sarada fica uma questão aí no ar. Por que ela não foi atingida? Se ela estava praticamente igual o Mitsuki, olhando diretamente pra Ida. É uma questão que deve ser respondida aí. E o Mitsuki, a gente viu que ele foi pego também. E foi algo novo pra ele, né? Porque ele era tipo uma casca, ele era um humano. Ele é um humano criado, ele não tinha sentimentos. Até então, o único sentimento que ele tinha, entre aspas, é aquela admiração louca pelo Boruto. Mas ele não tem sentimento, assim, né? Não é alguma coisa que ele conhecia. E ele sentiu o amor, né? Ficou apaixonado pela Ida lá. Legal focar isso no personagem, né? Porque é um personagem que não é muito aproveitado na obra, principalmente no mangá. Depois a Ida se encontra com o Konohamaru, e ele é o que mais é afetado pela técnica do fascínio dela. Ele primeiro tenta lutar, tenta resistir contra o fascínio. Só que a gente viu que ele acaba desmaiando, ficando desacordado lá. Não sabemos se ele foi afetado tão forte assim por algum motivo específico, ou pelo fato de ele tentar resistir à habilidade dela e acaba sendo pior pra isso. E até que enfim ela se encontra lá com o amado Kawaki, seu amorzinho. E é nessa parte que o Deimon, o irmãozinho da Ida, faz a sua aparição grandiosa. Ele tem uma tretinha ali com o Kawaki, dá uma coça no Kawaki. O Kawaki usa a sua habilidade lá, onde ele lança aquelas estacas lá. E nessa parte, o Deimon demonstra ter também um doujutsu. E ele consegue parar a técnica rapidamente. Então a gente vê uma nova habilidade dele, além da repulsão dos ataques. Ele tem um doujutsu e uma super velocidade. Não sabemos ainda qual que é a habilidade desse doujutsu dele, se é a repulsão em si. E praticamente ele derrota tanto o Kawaki como o Boruto base, digamos assim. Claro que eles não lutaram dando tudo de si, mas ainda assim mostra que realmente esse vilão que criaram aí é para ser mais poderoso de todos. Mas, para falar a verdade, esse Deimon não tá me agradando. Não é um vilão que eu falo, nossa, que vilão da hora. O Code já não tá sendo assim. Imagina esse Deimon. Para mim tá cada vez pior. Passou de um vilão top, o Ishiki, para um Code e agora para um Deimon da vida. Que bosta, né? A Ida ainda se salva um pouco, tem umas habilidades interessantes, mas esse Deimon aí não tá me agradando não. Primeiro, que vilão é esse que é uma criança? Já começa aí. Fazer um vilão poderoso sendo uma criança é uma bosta. É pra atrair criança, né? Porque eu, como mais velho, não me agrada não. Vilão pra mim tem que ser aquele vilão que tipo mostra medo, sabe? Tipo um Orochimaru da vida. Não uma criancinha. Ah, eu tô protegendo a minha irmã. Nossa, que bosta, né? E a outra vilã, a Ida, mesma merda. Ah, eu tô apaixonada pelo Kawaki. O objetivo dela é casar com o Kawaki. Sabe, não tem lógica. Que vilão é esse, galera? Tá sendo realmente uma história de ninja? Pra mim não tá parecendo isso aí, não. Tá parecendo mais uma novela. Mas, fazer o que, né? E voltando à parte que eu falei que eu não acredito que eles são Otsutsuki. Por quê? Todos os Otsutsuki que apareceu, eles têm características, traços, que mostram que eles não são humanos. Tem chifre... A cor deles é totalmente diferente. E eles têm objetivos parecidos.
onde eles vão pros planetas pra, tipo, escravizar todos e formar a árvore divina deles lá e comer a fruta do chakra. Praticamente todos eles tinham esses objetivos aí. E qual é o objetivo da Ada e do Daemon? Ah, uma quer casar com o Kawaki, o outro quer só proteger ela. Até entendo que, tipo assim, o Kinshiki e o Momoshiki. Kinshiki só queria proteger o Momoshiki, era a função dele. Até nisso até que pode parecer, pode ser o Otsutsuki principal e o outro que protege ele. Mas ainda assim não cai, sabe? No meu ponto de vista, eles são humanos criados pelo amado e de alguma forma foi inserido células Otsutsuki neles, ou ele estava estudando o karma e de alguma forma, não foi mostrado ainda, mas eles têm alguma espécie de karma modificado também. A gente vê que o próprio amado conseguiu fazer o karma novamente no Kawaki, então não é impossível ele ter feito isso numa das suas criações anteriores. Foi tipo o Daemon e a Ada, porque pra mim não faz sentido ele ser o Otsutsuki. Senão eles têm que explicar muito bem essa história, senão vai ficar mais bosta ainda. Se eles de fato for o Otsutsuki, com esses objetivos bosta que eles estão tendo aí, no meu ver vai ser pior ainda para a história. Mas eu acredito que eles não são, não. Como o capítulo foi uma bosta mesmo, eles tiveram que colocar pelo menos uma coisa aí intrigante para os fãs ficarem, nossa, eles são o Otsutsuki. Mas eu acho que não é, não. E se for, tem que explicar muito bem isso aí, senão eu não vou engolir qualquer coisa, não. A parte da Ada de se apaixonar por um humano, entre aspas, que o Kawaki não é bem humano, mas é até uma coisa normal, digamos assim, normalizada pra Naruto, que já aconteceu lá com a Kaguya. Ela se apaixonou por um humano também. Mas, sei lá, não engulo muito isso aí não. Se de fato eles forem Otsutsuki, o amado é o deus dos Otsutsuki, então. Sabe, não faz lógica. Como ele ia conseguir controlar os dois? Praticamente ele que criou as ferramentas da Ada, como que ela deixou ele fazer isso? Não faz sentido nenhum, galera. E como o Ishiki não conhecia que esses dois eram Otsutsuki, também não faz sentido, sabe? Tem muita coisa pra explicar. Fica muita coisa perdida no ar. Então eu espero que eles não sejam Otsutsuki, ou se for, que tem uma história de fundo interessante pra me convencer, porque pra mim esse arco em si tá sendo uma porcaria. Não tá evoluindo nada na história, tá só tipo contando história e enchendo linguiça. Pra ser um mangá de um mês, a gente aguardar um mês pra ter isso, simplesmente é deprimente, né? Claro que eu vou continuar acompanhando, espero que melhore, mas chega a ser chato eu ter que fazer um vídeo falando isso, só reclamando. O que eu elogiei nesse capítulo? O Mitsuki, a única coisa interessante, onde a gente vê um leve destaque pro personagem. Mas, tirando isso, o que aconteceu de bom? Nada. Espero que melhore isso, né? Tá chato isso aí. Ainda mais que depois que eu li Boruto, eu fui ler One Punch Man e One Piece. Outros dois mangás que eu acompanho semanalmente. E, praticamente, não tem nem como comparar, né, galera? A diferença é gritante. Você vê uma história que os caras fazem semanalmente, tá 200 vezes melhor que Boruto. Não tem nem comparação. Mas é isso aí, galera. Quero saber a sua opinião também. Você acha que eu fui muito crítico? Ou você também não tá gostando desse desenrolar do mangá? Então comenta o que você tá achando. E a Ada e o Daemon, realmente você acha que são Otsutsuki? Ou não faz sentido como eu comentei? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Falou?